Olá, concurseiros e concurseiras. Tudo bem contigo? Hoje trouxemos a leitura da Lei Complementar número 406, de 24 de julho de 2000, que dispõe sobre o regulamento disciplinar da Guarda Municipal de Santos e dá outras providências. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Boa leitura. Lei Complementar número 406, de 24 de julho de 2000. Dispõe sobre o regulamento disciplinar da Guarda Municipal de Santos e dá outras providências. Lei Complementar número 406. Título 1. Das disposições preliminares. Capítulo 1. Dos princípios gerais de disciplina e hierarquia. Artigo 1º. Sem prejuízo da aplicação das disposições da Lei Municipal nº 4.623, de 12 de junho de 1984, todos os integrantes da Corporação da Guarda Municipal ficam sujeitos às normas disciplinares definidas nesta lei complementar. Artigo 2º. Compete ao comandante da Guarda Municipal a aplicação das penalidades disciplinares a todos os seus subordinados, de acordo com este regulamento e obedecendo os artigos 241, inciso 3 e 249, e seus parágrafos da Lei Municipal nº 4.623, de 12 de junho de 1984. Artigo 3º. Entende-se por disciplina o voluntário cumprimento do dever de cada um. Parágrafo único. São manifestações essenciais da disciplina. Inciso 1. A pronta obediência às normas superiores. 2. A pronta obediência às prescrições dos regulamentos, normas e leis. 3. A correção de atitudes. 4. A colaboração espontânea à disciplina coletiva e à eficiência da instituição. Artigo 4º, revogado pela Lei Complementar nº 542 de 2005. Capítulo 2. Dos deveres da Guarda Municipal. Artigo 5º. Como servidor da Prefeitura Municipal de Santos. Inciso 1. Estar sempre pronto para as exigências normais da Prefeitura Municipal de Santos. 2. Dedicar-se ao exercício do cargo, colocando os interesses da corporação acima de suas conveniências pessoais. 3. Praticar com galhardia os deveres cívicos próprios de todos os cidadãos. 4. Cumprir e fazer cumprir, rigorosamente, os preceitos legais e disciplinares. 5. Demonstrar sempre elevação de caráter, firmeza e decisão em todas as situações. 6. Tomar iniciativa logo e sempre que as circunstâncias o exigirem. 7. Aperfeiçoar suas qualidades morais e elevar o nível de seus conhecimentos e de capacidade funcional. 8. Dignificar o cargo que exerce, mantendo íntegro o seu prestígio, o princípio da autoridade e da hierarquia e respeito às leis, regulamentos e ordens de serviços. 9. Cultivar os sentimentos de responsabilidade e destemor. 10. Ser legal em todas as circunstâncias. 11. Ser ativo e perseverante no exercício do cargo ou da função. 12. Manter espírito de camaradagem. 13. Observar os preceitos sociais e de boa educação. 14. Ser justo e reto nos seus procedimentos e também nas decisões tomadas em relação aos seus subordinados. 15. Ser ativo, dentro da disciplina e da boa educação. 16. Assumir a responsabilidade de seus atos e dos subordinados que agirem em cumprimento de ordens suas. 17. Permitir adequada iniciativa de seus subordinados, estimulando e desenvolvendo neles a aptidão para agirem por si. 18. Tomar em consideração as sugestões dos subordinados, quando manifestadas de acordo com os preceitos legais e regulamentares. 19. Exercer o poder disciplinar que lhe é legalmente atribuído. Artigo 6º. Como integrante da Guarda Municipal. Inciso 1. Apresentar-se ao comandante da Guarda Municipal, estando de folga, sempre que haja ameaça de perturbação da ordem pública e em casos de emergência. 2. Comunicar a quem de direito, toda falta praticada por elementos da corporação. 3. Fazer uso de suas armas somente no caso de extrema necessidade ou legítima defesa. 4. Garantir a integridade física e a vida das pessoas que prender. 5.
participar ao comandante da Guarda Municipal a alteração de endereço tão logo ocorra a mudança de sua última residência. 6. Respeitar a crença religiosa alheia. 7. Respeitar as autoridades municipais, estaduais e federais, e representantes diplomáticos estrangeiros. 8. Tratar com carinho os enfermos e feridos, animando-os, confortando-os e abstendo-se de exclamações de espanto, desolação ou repugnância. 9. Estar sempre com o uniforme limpo, cabelo cortado, com a barba raspada e com os bigodes aparados, se os usar. Artigo 7º como Guarda Municipal de Santos. Inciso 1. Ter especial cuidado ao dar ordens, a fim de que estas sejam oportunas, claras e exequíveis e se certificar do seu fiel cumprimento, ajudando mesmo a cumpri-las quando circunstâncias assim o exigirem. 2. Quando prender em flagrante as pessoas que se encontrarem na prática de crime, ou contravenção, conduzi-las à autoridade competente. 3. Comunicar à autoridade policial todo e qualquer crime ou contravenção que tomar ciência. 4. Comunica ainda a ruptura de cabos elétricos, fios telefônicos, telegráfico, de encanamento de água, gás e esgoto. 5. Comunicar à autoridade competente a informação de ajuntamentos ilícitos. 6. Encaminhar à autoridade competente as crianças extraviadas. Artigo 8º cumpre também aos componentes da corporação. Inciso 1. Atender com presteza a todas as pessoas da sociedade. 2. Prestar auxílio e tudo quanto esteja ao seu alcance para a manutenção ou restabelecimento da proteção municipal. 3. Entregar à autoridade policial componente, objetos ou valores que tiver achado. 4. Socorrer as pessoas que estiverem em iminente perigo de vida. 5. Solicitar socorro médico para pessoas acometidas de mal súbito ou que hajam sofrido acidente. 6. Prestar atenciosa e delicadamente informações que lhe forem solicitadas e que não envolvam assunto de caráter reservado. 7. Impedir que o trânsito de pedestres ou de veículos seja prejudicado ou interrompido nas vias públicas, sem a devida autorização. 8. Obster que delinquente, após a prisão, lance fora objetos que possam elucidar o crime, testemunhando, sempre que possível o achado e a identidade desses objetos se, apesar da vigilância, forem destruídos. 9. Abster-se de tocar em móveis, objetos, armas, roupas e papéis existentes no local do crime, bem como, não andar na área respectiva e impedir que outros o façam, salvo as autoridades policiais competentes, e cumprindo-lhes, outrossim, resguardar as manchas de sangue, pegadas, sulcos de veículos e outros vestígios que possam interessar aos peritos criminais. 10. Fazer a quem de direito em nome da corporação, impondo-lhe procedimento irrepreensível na vida pública e particular, primar pela correção de atitudes e maneiras, pela sobriedade da linguagem falada e escrita e pela discrição. Capítulo 3. Da esfera da ação disciplinar. Artigo 9º revogada pela Lei Complementar nº 758 de 2012. Artigo 10. O guarda municipal está sempre subordinado à disciplina básica da corporação onde quer que exerça suas atividades. Capítulo 4. Da proibição do uso de uniformes. Artigo 11. O comandante da Guarda Municipal poderá proibir o uso do uniforme ao guarda que: Inciso 1. Estiver disciplinarmente afastado da função, enquanto durar o afastamento. 2. Exercer levantamentos ou investigações dentro de suas atribuições. 3. Mostrar-se refratário à disciplina. 4. For convencionado de incontinência pública e escandalosa de vício de jogos proibidos ou de embriaguez. 5. For considerado por parecer medíocre, passível dessa medida. Título 2. Das transgressões e das penalidades disciplinares. Capítulo 1. Das transgressões disciplinares. Artigo 12. Transgressão disciplinar é toda violação do dever do guarda e dos preceitos de civilidade, de probidade, bem como das demais normas morais. Artigo 13. São transgressões disciplinares. Inciso 1. Todas as ações e omissões não especificadas neste título. 2.
todas as ações e omissões não especificadas neste título, mas que atentem contra normas estabelecidas em lei, regras de serviço e ordens prescritas por superiores hierárquicos e autoridades competentes e ainda contra o pudor do guarda, decoro da classe, preceitos sociais e normas de moral e de subordinação. Artigo 14. As transgressões, segundo sua intensidade, são classificadas em leves, médias e graves. Parágrafo único. Consideram-se: inciso 1, leves, as transgressões disciplinares que se comina a pena de repreensão. 2. Médias, as transgressões disciplinares a que se comina a pena de suspensão de até 5 dias. 3. Graves, as transgressões disciplinares a que se comina a pena de suspensão acima de 5 dias e até 15 dias ou demissão. Capítulo 2. Das penalidades. Artigo 15. São penas disciplinares, sem prejuízo das demais previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. Inciso 1. Repreensão. 2. Suspensão. Parágrafo único. As penas aplicadas aos guardas constarão em boletim interno e prontuário dando-se ciência aos mesmos, para cumprimento do corretivo disciplinar. Seção 1. Da repreensão. Artigo 16. A infração disciplinar sujeita à pena de repreensão será apurada pelo órgão competente nos termos da legislação em vigor. Artigo 17. Aplica-se a pena de repreensão ao guarda que: inciso 1. Deixar de apresentar-se ao superior hierárquico, estando de serviço. 2. Comparecer para o serviço uniforme diferente daquele que tenha sido designado. 3. Deixar de verificar com antecedência necessária a escala de serviço. 4. Demorar-se na apresentação a superior, quando chamado, ainda que fora das horas de trabalho. 5. Apresentar-se nas formaturas diárias ou em público com alínea, costeleta, barba ou cabelos crescidos, bigodes ou unhas desproporcionais. Alínea B, o uniforme em desalinho ou desasseado ou portanto nos bolsos ou cinto, volume ou chaveiros que prejudiquem a estética. Inciso 6, usar termos descorteses para com subordinado, igual ou particular. 7. Procurar resolver assunto referente à disciplina ou ao serviço que escape à sua alçada. 8. Usar termos de gíria em comunicação, informação ou ato semelhante. 9. Deixar de comunicar a superior a execução de ordem dele recebida. 10. Alegar desconhecimento de ordens publicadas em boletim ou ordem de serviços, bem como normas gerais de ação. 11. Revelar indiscrição em linguagem falada ou escrita. 12. Atender ao público com preferências pessoais. 13. Deixar de trazer consigo a credencial da Guarda Municipal e respectiva cédula de identidade. 14. Afastar-se do posto de vigilância ou de qualquer lugar em que se deva achar por força de ordem sem que o perca de vista. 15. Deixar de comunicar ao superior imediato, em tempo oportuno. Alínea A as ordens que tiver recebido sobre pessoal ou material. B. As ocorrências policiais. C. Os recados telefônicos. Inciso 16. Fumar. Alínea O no atendimento de ocorrências. B. O sem permissão, em presença de superior hierárquico ou autoridades em geral. C. O dentro de viaturas oficiais mesmo estando só. Inciso 17. Faltar com o devido respeito a autoridades. 18. Retirar-se da presença de superior hierárquico, sem pedir a necessária licença. 19. Permitir a permanência de pessoas estranhas ao serviço em local não permitido. 20. Imiscuir-se em assuntos que, embora sejam de guarda, não sejam de sua competência. 21. Deixar de fazer continência a superior hierárquico ou prestar-lhe os sinais de consideração e respeito. 22. Queixar-se ou representar sem observar prescrições regulamentares. 23. Sentar-se, estando a serviço, salvo quando pela sua natureza e circunstância seja admissível. 24. Usar no uniforme, insígnias de sociedade particular, associação religiosa, política, esportiva ou quaisquer outras não regulamentares.
25. Dar a superior tratamento íntimo verbalmente ou por escrito. 26. Deixar de comunicar a superior ou à autoridade competente qualquer informação que tiver sobre perturbação da proteção municipal. 27. Ofender colegas com palavras ou gestos. 28. Emprestar a pessoas estranhas a guarda municipal distintivo, peça do uniforme, equipamentos ou qualquer material pertencente à corporação, sem permissão de quem de direito. Seção 2. Da suspensão. Artigo 18. Aplica-se ao guarda a pena de 1 dia de suspensão, nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Usar o aparelho telefônico da corporação para conversas particulares, sem a devida autorização. 2. Permitir o uso do aparelho telefônico da corporação para conversas particulares, sem registrar o número do aparelho chamado. 3. Viajar sentado, estando uniformizado, em veículo de transporte coletivo, estando em pé senhoras idosas ou grávidas, enfermos, pessoas portadoras de defeitos físicos ou com crianças de colo. 4. Tratar de assuntos particulares durante o serviço, sem a devida autorização. 5. Entreter-se ou preocupar-se com atividades estranhas ao serviço durante as horas de trabalho. 6. Interceder pela liberdade do preso em flagrante. 7. Deixar de corresponder a cumprimento de subordinado seu. 8. Não ter o devido zelo com qualquer material que lhe esteja confiado. 9. Dirigir-se verbalmente ou por escrito, a órgão superior sem o intermédio daquele a que estiver direta ou imediatamente subordinado. 10. Usar equipamento ou uniforme que não seja regulamentar. 11. Omitir ou retardar a comunicação de mudança de residência. 12. Sobrepor os interesses particulares aos da corporação. 13. Deixar de atender à reclamação justa de subordinado ou impedi-lo de recorrer à autoridade superior, sempre que a intervenção desta se torne indispensável. 14. Contrariar as regras de trânsito de veículos e de pedestres sem absoluta necessidade de serviço. 15. Deixar de manter em dia os seus assentamentos e o de sua família no departamento pessoal e na corporação. 16. Deixar de observar os limites de velocidade das viaturas, quando não caracterizar direção perigosa. 17. Deixar o guarda, de passar as novidades verificadas em seu posto de serviço, à rendição ou superiores hierárquicos. 18. Deixar de fazer busca pessoal a presos em flagrantes delito. 19. Deixar de prestar o auxílio que estive ao seu alcance para a manutenção ou restabelecimento da proteção municipal. Artigo 19. Aplica-se ao guarda a pena de 2 dias de suspensão, nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Deixar de se apresentar à sede da guarda, estando de folga, quando houver iminência ou perturbação da ordem pública. 2. Deixar de comunicar a quem de direito, transgressão disciplinar praticada por elemento da corporação. 3. Cantar, assobiar ou fazer ruído em lugar ou ocasião em que seja exigido silêncio. 4. Portar-se inconvenientemente em solenidades ou reuniões sociais. 5. Ponderar ordens ou orientações de qualquer natureza, utilizando-se do sistema de rádio. 6. Deixar de apresentar-se no tempo determinado. Alínea I. A autoridade competente, no caso de requisição para depor ou prestar declarações. Alínea B. No local determinado por superior hierárquico, em ordem manifestamente legal. 7. Dirigir-se ou referir-se a superior de modo inadequado ou desrespeitoso. 8. Perambular ou permanecer uniformizado e de folga em logradouros públicos. 9. Deixar de assumir a responsabilidade de seus atos ou dos subordinados que agirem em cumprimento de ordens suas. 10. Negar-se a receber uniforme ou objeto que lhe sejam destinados regularmente ou que devam ficar em seu poder. 11. Apresentar comunicação, representação ou queixa destituída de fundamento. 12. Permutar serviços sem permissão. Artigo 20. Aplica-se a pena de 3 dias de suspensão, nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Utilizar-se de veículo oficial sem autorização de qualquer de direito ou fazê-lo para fins particulares. 2.
deixar de comunicar ao superior imediato, em tempo oportuno estragos ou extravios de qualquer material da Guarda Municipal de Santos que tenha sob sua responsabilidade. 3. Criticar o ato praticado por superior hierárquico. 4. Retirar, sem permissão, documentos, livros ou objeto existente na repartição ou local de trabalho. 5. Apropriar-se de material da corporação para uso particular. 6. Ingerir bebidas alcoólicas estando uniformizado. 7. Induzir superiores a erro ou engano, mediante informações inexatas. Artigo 21. Aplica-se ao guarda a pena de 4 dias de suspensão, nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Revelar falta de compostura por atitude ou gestos, estando uniformizado. 2. Afastar-se do posto de vigilância ou qualquer lugar onde se deva achar por força de ordem, de modo a perdê-lo de vista. 3. Divulgar decisão, despacho, ordem ou informação, antes de publicados. 4. Aconselhar para que não seja cumprida a ordem legal ou seja retardada a sua execução. 5. Entrar uniformizado, não estando a serviço em casas de prostituição. Artigo 22. Aplica-se ao guarda a pena de 5 dias de suspensão, nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Simular moléstia para obter dispensa do serviço, licença ou qualquer outra vantagem. 2. Deixar de comunicar ao comandante da Guarda Municipal, faltas graves ou crimes de que tenha conhecimento. 3. Faltar com a verdade. 4. Concorrer para discórdia ou desavença entre os componentes da corporação. Artigo 23. Aplica-se ao guarda a pena de 6 dias de suspensão, nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Apresentar-se uniformizado, quando proibido. 2. Ofender, com gestos e palavras, a moral e aos bens costumes. 3. Usar de linguagem ofensiva ou injuriosa em requerimento, comunicação, informação ou ato semelhante. 4. Deixar que se extravie, deteriore ou estrague material da Guarda Municipal, sob sua guarda ou responsabilidade direta. 5. Deixar com pessoas estranhas à corporação, a carteira funcional. 6. Ofender subordinado com palavras ou gestos. Artigo 24. Aplica-se ao guarda a pena de 7 dias de suspensão, nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Deixar de fazer entrega imediata à autoridade competente, objeto achado ou que venha às mãos em razão de suas funções. 2. Espalhar notícias falsas em prejuízo da ordem da disciplina ou do bom nome da corporação. 3. Entrar ou permanecer em comitê político, comícios, estando uniformizado. 4. Dar, alugar, penhorar ou vender peças do uniforme ou de equipamentos, novas ou usadas. 5. Deixar de providenciar para que seja garantida a integridade das pessoas que prender. Artigo 25. Aplica-se ao guarda a pena de 8 dias de suspensão, na hipótese de valer-se de sua qualidade de guarda municipal para perseguir desafeto. Artigo 26. Aplica-se ao guarda a pena de 9 dias de suspensão, na hipótese de introduzir, distribuir ou tentar fazê-lo, em dependências da Guarda Municipal, ou em lugar público estampas, publicações que atentem contra a disciplina ou a moral. Artigo 27. Aplica-se ao guarda a pena de 10 dias de suspensão, nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Apresentar-se publicamente em estado de embriaguez e uniformizado. 2. Procurar a parte interessada no caso de furto de objetos achados, mantendo com a mesma entendimento que ponham em dúvida a sua honestidade funcional. 3. Soltar preso, sem ordem da autoridade competente. 4. Promover desordens. Artigo 28. Aplica-se ao guarda a pena de 11 dias de suspensão, nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Subtrair em benefício próprio ou de outrem, documento de interesse da administração. 2. Ofender superiores hierárquicos com palavras ou gestos. Artigo 29. Aplica-se ao guarda a pena de 12 dias de suspensão, nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Evadir-se da escolta da corporação. 2.
resistir à escolta da corporação. Artigo 30. Aplica-se ao guarda a pena de 13 dias de suspensão, na hipótese de valer-se da qualidade de guarda para lograr, direta ou indiretamente, qualquer proveito ilícito. Artigo 31. Aplica-se ao guarda a pena de 14 dias de suspensão, na hipótese de adulterar qualquer espécie de documento em proveito próprio ou alheio. Artigo 32. Aplica-se ao guarda a pena de 15 dias de suspensão, nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Apontar a arma para alguém a não ser para tirar ou dar voz de prisão, nas condições e limites que a lei impõe. 2. Recusar-se, obstinadamente, a cumprir ordem legal dada por autoridade competente. 3. Dormir durante horas de trabalho. 4. Censurar, pela imprensa ou por outro qualquer meio de comunicação, as autoridades constituídas, superior hierárquico ou criticar ato da administração pública. 5. Deixar de atender a pedido de socorro. 6. Praticar violência no exercício da função. 7. Praticar atos obscenos em lugar público ou acessível ao público. 8. Ameaçar por palavras ou gestos direta ou indiretamente, superiores hierárquicos. 9. Aliciar, ameaçar ou coagir parte, testemunha ou perito que funcione em processo administrativo ou judicial. Parágrafo único. A cada reincidência em transgressão com pena já aplicada, sofrerá o guarda mais um dia de suspensão desde que não ultrapasse 15 dias. Capítulo 3. Da competência da aplicação das penas de elogios. Artigo 33. Cabe ao comandante da Guarda Municipal a aplicação das penas e elogios previstos neste regulamento, observado o devido processo legal. Capítulo 4. Da aplicação da pena. Artigo 34. Na aplicação da pena serão mencionados: inciso 1. A autoridade que aplicar a pena. 2. A competência legal para sua aplicação. 3. A transgressão cometida, em termos precisos e sintéticos. 4. A natureza da pena e o número de dias, quando se trata de suspensão. 5. O nome do guarda e seu cargo. 6. O texto do regulamento em que incidiu o transgressor. 7. As circunstâncias atenuantes e agravantes, se as houver, com indicação dos respectivos números, parágrafos e artigos. 8. A categoria de comportamento em que ingressa ou permanece o transgressor. Artigo 35. A imposição, cancelamento ou anulação da pena deverá ser obrigatoriamente lançada no prontuário do guarda. Artigo 36. Não poderá ser imposta mais de uma pena para cada infração disciplinar. Artigo 37. Na ocorrência de várias transgressões, sem conexão entre si, a cada uma será aplicada a pena correspondente na hipótese de serem aplicadas simultaneamente, as de menor influência disciplinar serão consideradas circunstâncias. Capítulo 5. Do cumprimento das penas. Artigo 38. As penas serão cumpridas a partir da data estipulada por quem aplicou. Primeiro, encontrando-se o punido suspenso, a pena será cumprida após concluir a anterior. Segundo, encontrando-se o punido afastado legalmente, a pena será cumprida a partir da data em que tiver de reassumir. Título 3. Das causas e circunstâncias que influem no julgamento. Artigo 39. Influem no julgamento da transgressão. Inciso 1. As causas de justificação, a saber: alínea, ignorância plenamente comprovada, quando não atente contra os sentimentos normais do dever de guarda, humanidade e probidade. B. O motivo de força maior plenamente comprovado e justificado. C. Ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória, no interesse do serviço, da ordem ou do sossego público. D. Ter sido cometida a transgressão em legítima defesa, própria ou de outrem. E ter sido cometida a transgressão em obediência à ordem superior, não manifestamente ilegal. F. Fazer imperativo de meio violento, a fim de compelir o subordinado a cumprir rigorosamente seu deve no caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública, manutenção da ordem e da disciplina. 2.
são circunstâncias atenuantes. Alínea o bom, ótimo e excepcional comportamento. B. A relevância da prática do serviço. C. A falta de prática do serviço. D. Ter sido cometida a transgressão em defesa própria de seus direitos ou dos de outrem. E ter sido cometido a transgressão para evitar mal maior. F. Ter sido confessada espontaneamente a transgressão, quando ignorada ou imputada a outrem. Inciso 3. São circunstâncias agravantes. Alínea A. O mau comportamento. B. A prática simultânea de duas ou mais transgressões. C. O conluio de duas ou mais pessoas. D. Ser praticada a transgressão durante a execução de serviço. E ser cometida a transgressão em presença de subordinado. F. Ter abusado o transgressor de sua autoridade hierárquica ou funcional. G. Ter sido praticada a transgressão premeditadamente. H. Ter sido praticada a transgressão em presença de formatura ou em público. Parágrafo único. Quando ocorrer qualquer das causas de justificativa, não haverá punição. Título 4. Da classificação do comportamento. Artigo 40. Considera-se de: Inciso 1. Excepcional comportamento, vulguarda que, no período de 4 anos, tenha sofrido até uma repreensão. 2. Bom comportamento, vulguarda que, no período de 4 anos, haja sido punido de 1 a 5 dias de suspensão. 3. Mau comportamento, vulguarda que, no período de 4 anos, haja sofrido mais de 5 dias de suspensão. Artigo 41. Fica instituído o elogio ao guarda municipal, que poderá ser indicado por qualquer integrante da corporação, e será proposto por seus superiores hierárquicos. Artigo 2º, por uma ou mais ações meritórias praticadas. Artigo 42. A melhoria do comportamento far-se-á automaticamente de acordo com os prazos estabelecidos neste título. Artigo 43. A contagem do prazo para melhoria de conduta deve ser iniciada a partir da data em que se terminou efetivamente o cumprimento da pena. Artigo 44. As licenças, hospitalizações ou qualquer afastamento do exercício, por prazo superior a 30 dias consecutivos ou interpolados, não entrarão no cômputo dos períodos de que trata o artigo 41. Título 5. Disposições gerais. Artigo 45. É da competência do comandante da Guarda Municipal mandar apurar transgressões disciplinares ou irregularidades em serviço público atribuídos aos seus subordinados. Artigo 46. Não caberá demissão a pedido se o guarda estiver respondendo processo, sindicância ou cumprindo pena. Artigo 47. Todo o processo deverá ser concluído e a pena ser lançada para fins de assentamento. Artigo 48. Subsidiariamente, aplicar-se ao processo administrativo disciplinar as normas do Código do Processo Penal. Título 6. Da participação e dos recursos disciplinares. Capítulo 1. Da parte. Artigo 49. Entende-se por parte disciplinar o documento pelo qual o superior participa transgressões de subordinados. Primeiro, a parte deverá ser sempre dirigida ao chefe imediato de quem participa a transgressão, o qual encaminhará ao chefe imediato do transgressor, se for o caso. Segundo, caberá ao chefe imediato do transgressor ouvi-lo, transcrever suas alegações e encaminhar os documentos a quem de direito. Terceiro, a decisão final de uma parte competirá exclusivamente às autoridades competentes para aplicar penalidades. Quarto, os demais integrantes do círculo de guardas farão relatório ou comunicação verbal ao seu superior imediato sobre os fatos que presenciarem, competindo a este dar parte. Capítulo 2. Da revisão. Artigo 50. Somente se admitirá revisão de processo quando: Inciso 1. A pena for contrária à lei vigente no tempo que foi proferida. 2. A pena tiver como fundamento depoimentos ou documentos manifestamente falsos. 3. No processo houver sido preterida formalidade substancial com evidentes prejuízos à defesa do acusado. 4.
a pena for aplicada contrariando a evidência dos autos. 5. Após cumprimento da pena forem descobertas novas e irrecusáveis provas de inocência do acusado. Artigo 51. O reconhecimento da injustiça de uma pena disciplinar isentará o punido dos efeitos da nota respectiva. Artigo 52. Ficam canceladas todas as transgressões e penalidades disciplinares impostas aos componentes da Guarda Municipal em data anterior à vigência desta lei complementar, excetuando-se aquelas determinadas em processo regular através da Comissão Permanente de Inquéritos e Sindicâncias, DICOMIN. Artigo 53. Esta lei entra em vigor na data da publicação. Registre-se e publique-se. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Não deixe de se inscrever em nosso canal. E até a posse!